Pessoal, primeiramente, obrigado pelo evento, pela participação de vocês, pessoal do escritório, organização impecável, sensacional, estou realmente boquiaberto, acredito que todos também, todo mundo que comentou comigo, falou que está muito feliz. Ver vocês se interessando pelo mercado, inclusive, também é uma felicidade imensa. Eu estou há 20 anos no cartório e nesses 20 anos, somente nos últimos 5... Oi? Alô? Isso. Somente nos últimos 5 anos que eu tenho percebido uma revolução muito grande do interesse de vocês. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de parabenizá-los. Tenho muitos amigos, hoje, inclusive, a maioria aqui, eu estou tão feliz por isso, e até me dá um pouco mais de medo de palestrar, porque é tanto conhecido, quando você palestra para desconhecido é mais fácil. Mas muito obrigado pela presença, o escritório em si, a Bianca, não estou vendo ela aqui, ela não chegou. Eu queria dar meu abraço publicamente nela, porque... E meados de setembro para outubro, lá na minha mesa no cartório, a gente começou essa ideia e aí esse projeto tomou uma forma muito grande com o apoio sensacional do escritório, então realmente estou muito agradecido. Para quem não me conhece, eu sou o Wendel Salomão, trabalho no 4º Tabelião de Notas aqui de Ribeirão Preto. Adicionem nas minhas redes sociais, o Instagram, meu WhatsApp. Eu gosto de passar sempre meu WhatsApp por conta do público que são aí vocês, os corretores, quando precisam da urgência, da emergência de responder a algum cliente na hora. Quem me conhece sabe, eu respondo mensagem 5 da manhã, meia-noite, sábado, domingo ou feriado, ou eu viajando, justamente porque eu sei da necessidade de vocês. Eu sei que vocês precisam, às vezes, da minha resposta para vocês terminarem uma venda. Então, me adicionem, se quiser falar um oi lá. No Instagram, a mesma coisa, eu publico bastante artigo, matérias, palestras que eu faço, todos focados no direito notarial e registral, que é a vida de cartório. Eu sou tabelião substituto do 4º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto, fiz faculdade também de Direito, tenho 2 pós, sou qualificador registral, eu posso registrar título se eu quiser, sou mestre em Direitos Internacionais na Espanha, já participei em mais de 50 cursos da minha área, sou diretor do IBD Funk em Ribeirão Preto, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, diretor do Notariado Jovem a nível Brasil Nacional, represento os notários até 35 anos, a gente capacita quem é no cartório novo, quem está entrando para o cartório, colunista do palestra nacional e internacional, inclusive. O que o Dr. Daniel falou no primeiro painel, o e-notariado, é muito gostoso e muito gratificante para nós da nossa área, por um único motivo. Nós hoje somos, no mundo, a primeira plataforma de assinatura digital e registro digital a nível nacional de órgãos públicos de cartório, no mundo. Para vocês terem ideia, eu tenho palestra em Portugal esse ano, no México, e uma no Uruguai em fevereiro, já agendadas, para ensiná-los como que os cartórios do Brasil está fazendo com o e-notariado, que é essa plataforma da assinatura digital, nas escrituras, que vocês têm a oportunidade aí de utilizar e agilizar os negócios e tudo mais. Então, o que segurou a pandemia, o que eles já falaram e eu retomo realmente, foi o mercado imobiliário juntamente com o agro. Graças a Deus. Antes da pandemia, eu já tinha ido para 8 países estudar o sistema digital, como era nesses países, para poder implantar aqui. Por sorte, o Colégio Notarial já estava atrás disso, então assim como eu e outras vertentes do Colégio Notarial estavam estudando, quando veio a pandemia a gente só aplicou. Se vocês notarem, a pandemia começou em março, quando era junho já existia a plataforma inteira interligada, mas é porque já havia um estudo de 5 anos antes. Então olha que legal, né? Então graças a Deus, é um serviço caro o cartório? É, mas não é só no Brasil. Para vocês terem ideia, o nosso preço, custo cartório, cliente, ele, frente ao mundo, é ainda um dos mais baratos. Uma escritura nos Estados Unidos é muito mais cara, no Canadá, na França, tá? Então, não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas para a gente esquecer aqueles cartórios que antigamente a gente estava habituado, né? Arcaico, difícil, sem acesso. A gente está mudando esse panorama com o nosso crescimento. Então, vamos lá, trabalhar um pouquinho de um assunto que também é desconhecido para vocês, confesso, até para os próprios cartorários. A gente tem cartorários ainda no Brasil que não sabem utilizar, não gostam talvez e não tenham muita frente a esse assunto, que são as atas notariais. Também é uma forma de escritura, é como se fosse, você vai levar um traslado lá verde, escrito a venda e compra, né, a doação, é a mesma coisa esse serviço. Eu estou focado essa palestra nos corretores imobiliários e empresários, porque é o nosso público de hoje aqui que eu quero tentar atingir e vocês entenderem o motivo desse serviço e aplicarem para vocês. Ao final, eu vou tentar, com os minutos restantes, deixar dúvidas, porque eu tenho certeza que vai cutucar quando eu falar de vídeos pornográficos e a gente poder registrar isso no cartório. São coisas bem malucas, mas que faz parte do dia a dia, é a evolução do direito, né?
Por que tudo isso? Fé pública, que o Daniel inclusive falou lá atrás, que é o que a gente faz no cartório, os escreventes, tabeliães, substitutos, é dotado de fé pública. Fé pública é a verdade intocável, até que se prove o contrário, obviamente. Mas, em tese, vocês já viram que quando você pega uma escritura na mão ou uma matrícula de um imóvel, em tese não se discute. Já repararam que você não vê ninguém quebrando cabeça de escritura? Porque ali ninguém discute, é verdade, está certo. A partir dali eu vejo o que vai acontecer, mas eu não discuto aquele documento. Isso tudo é por conta da fé pública. Então, a ata notarial é um instrumento público pelo qual o tabelião, seria eu ou o escrevente, a pedido de uma pessoa, que pode ser vocês, pode ser o cliente de vocês, pode ser uma pessoa física, jurídica, a imobiliária, na pessoa jurídica também fazer esse pedido, faz esse pedido para nós e nós, cartórios, constatamos os fatos, as coisas, pessoas ou situações para comprovar a existência ou o seu estado. É registro do momento. O registro de uma conversa, o registro de uma discussão, de uma vistoria num imóvel, de uma entrega de um imóvel, tudo isso eu posso registrar. É diferente da venda e compra. Lá eu tenho duas partes negociando. Quando eu faço uma venda e compra, eu tenho um negócio que tem duas partes, então ele realiza um negócio jurídico. Aqui não, aqui eu crio um meio de prova para a partir daí vocês demandarem no judiciário. A partir daí vocês utilizarem essa prova em outros locais e se protegerem, tá joia? E aí, meus amigos, a diferença escritura declaratória, que basicamente são esses três pilares que o cartório faz, é o seguinte: na ata, que é essa que eu estou falando hoje, nós temos a assessoria, igual em todos, a imparcialidade, a gente não dá opinião, a gente não faz juízo de valor, ou seja, o que eu vou registrar é o que eu vi. Muito embora, se o que eu vi é crime ou não, não sou eu que vou dizer. Eu vou registrar o que eu vi. Exemplo, eu vi uma pessoa estuprando um menor e registrei em ata notarial. Eu vou registrar o que eu vi. Uma pessoa X fazendo um ato Y numa pessoa Z. Ponto. Eu não vou dizer se é estupro, se não é, se é menor, se não é. Entendem a diferença? Eu não faço juízo de valor. Isso aí quem vai fazer é o juiz lá no fórum depois de demandar a ação. O que eu vou registrar no cartório é a atitude que eu vi. Uma ata de assembleia condominial. Tem uma pessoa xingando a outra. Se aquilo é um crime, se é difamação, se é verdade, se não é, eu não vou entrar no mérito. Eu vou registrar o xingamento entre eles. Uma ata notarial em que eu vou num prédio que acabou de ser entregue pela construtora e o piso não era o mesmo do contrato. Eu não vou entrar nessa discussão se o piso está certo ou se está errado. Eu vou registrar que o piso que está naquele empreendimento é X. E aí depois a ação para discutir a diferença desse piso, se realmente bate ou não com o que foi entregue. Assim, uma ata de vistoria, por exemplo, de vazamento, de água, a mesma circunstância. Eu não vou declarar que ali ocorreu ou não ocorreu. É o que o cartório viu e registrou. Se aquilo é crime ou não, se aquilo está certo ou não, isso daí é um segundo momento. Tá? Então, diferentemente da escritura, a escritura ela já constitui o direito. Lembra, vocês vão lá no cartório, faz a venda e compra, já sai de lá garantido que houve uma compra, houve um negócio jurídico, houve uma constituição de um direito. Aqui na ata não, eu só registrei e isso daí depois vai ser trabalhado, tá? E a escritura declaratória, ela tem o mesmo viés da ata, porque é uma pessoa declarando, ela vai e conta uma história, eu, cartório, vou registrar essa história, muito embora eu, cartório, não vi o que ela me contou. Olha a diferença, aqui eu vi. Ali, na declaratória, não. A pessoa veio e me contou que, um exemplo, um porteiro, aconteceu isso já faz umas 3 semanas, um porteiro veio no cartório, junto com o corretor, para o porteiro declarar que aquele corretor era o que levou o cliente 3 vezes para ver o imóvel, e depois fecharam a venda por fora, as partes. Então, ele me trouxe e falou, eu vi uma palestra sua, eu quero fazer uma ata notarial disso. Eu falei, não, esse não é ata notarial, porque eu não estou vendo, eu não sei. Mas se você tem a pessoa, traz ela, que a gente vai fazer uma escritura declaratória. Vai me contar o que ele via, o que ele presenciou com esse corretor, com esse que foi lá 3, 4 vezes, entrou no prédio e esse porteiro abriu e pôde constatar que participou, houve essa questão de vocês levarem esse cliente até o outro, apresentar o imóvel e tudo mais. Então, é uma escritura declaratória, tá? Então, esses tipos de escrituras, naturalmente, a gente
só usa venda e compra, doação, cessão, inventário, não, é o que vocês estão habituados. Agora, o que vocês precisam conhecer? Essas outras, porque são formas de proteções para vocês mesmos. Ou, se vocês receberem uma notificação de alguém que contém essas duas, a partir de hoje vocês vão saber o que está rolando, falar assim, ó, é bom ficar esperto porque algo aconteceu e o cartório registrou, tá? Então lembra, aqui o cartório viu, vê, está vendo, basicamente até participa, dependendo da situação do ato. Ali embaixo não. Ali embaixo chegou, declarou para mim e foi embora. Só me contou a história, só registrei. Como se fosse uma testemunha no processo. A pessoa vai lá e fala para o juiz, eu vi, eu fiquei sabendo, é assim, não é, não. É uma escritura declaratória, tá? Então, para a gente seguir aqui. Parou? Voltou? Aí, deixa eu para frente aí. Então, nas atas notariais, o cartório, que aí quando eu falo tabelião, são os escreventes, os substitutos, todo mundo do cartório, nós temos a postura passiva, a gente indica, instrui, a gente age conforme o pedido da parte, não posso selecionar o que convenha. O que isso quer dizer? Quando você contrata uma ata notarial, um exemplo típico que acontece é atas notariais para assembleia de condomínio. O pessoal que contrata para ir lá e ver a assembleia, eles dizem, Wendel, tal dia vai ter uma assembleia de condomínio, eu preciso que você faça uma ata notarial de tudo que vai acontecer lá. Eu sempre alerto a própria parte, olha, cuidado, porque às vezes no calor da emoção, você mesmo pode xingar, você mesmo pode falar uma inverdade, e eu não vou poder picotar a ata e dizer só o que você me pediu. A partir do momento que ele contratou o cartório, ele pediu para ir lá e constatar uma circunstância, mas vai ser ela por inteira, não vai ser só um pedaço dela. Então, eu sempre falo para a parte, cuidado nesses momentos. É que nem o WhatsApp. Acontece muito. Wendel, eu quero fazer uma ata notarial, aqui, ó, o cara me xingou, blá, 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 no WhatsApp, tá tudo aqui, ó. Aí você começa a ver as conversas antes, tá ele xingando, tá ele aprontando. Meu amigo, não vai adiantar nada, porque você vai fazer essa ata, o outro vai fazer em outro cartório o restante da conversa, vai chover no molhado. Então, assim, a gente, nesses tipos de escritura, a gente entra muito a fundo do negócio, aonde a pessoa quer atingir e qual o objetivo. Porque vai ser muito importante para eu poder, inclusive, montar a ata, e não só isso, instruir a parte. Porque muitas vezes, você pode até estar entrando num crime e não está nem sabendo, tá? Então, tudo isso é uma ata notarial, para vocês terem ideia, e a postura ativa, que é, além de tudo isso, o cartório participa efetivamente da ata. Mas como participa? Vou te dar um exemplo. Um cliente quer fazer uma ata notarial de uma ligação de telefone, em que todas as vezes que ele liga para um determinado número, ou todas as vezes que ele tenta falar com determinada pessoa, essa pessoa não atende. Ou quando atende, ela xinga. Então o que ele faz? Põe o celular na minha frente, faz a ligação, a gente grava, ou seja, eu estou participando da ata com ele, e a hora que essa pessoa atende, aconteceu o que acontecer, a gente coloca na ata. Ou se ela não atender, a mesma coisa. A ata foi de que ligou-se tantas vezes em tais horários e não houve atendimento. Então, essa parte aqui é a mais importante de todas, é a hora que o cartório entra na mão na massa. Atas notariais, a gente tem que ir no imóvel, visitar o imóvel, conhecer o imóvel para fazer a entrega e ver se está realmente de inconformidade com o contrato, se tem vazamento, se não tem, piso, pintura, como está. Ata notarial que a gente faz, de repente, para divórcio de pai e mãe, que envolve crianças. Eu já fiz uma, por exemplo, que durou 5 dias a ata. Eu comecei numa segunda e terminou numa sexta-feira. Por quê? Era um pai que ele falou para mim, olha, a mãe está me acusando de que eu não tenho relação boa com os meus filhos, que eu não acompanho eles nas atividades, é mentira, tanto que as pessoas dos locais até me conhecem. O que eu faço? Eu falei, olha, não vai ter outra saída, eu vou ter que te acompanhar e verificar isso. E era verdade. Primeiro, todas as vezes que ele pegava essas crianças, as crianças saíam super felizes, abraçavam, beijavam, entravam no carro numa boa. E aí eu filmando e tirando foto. Quando ele entregava na escola, o pessoal da escola chamava ele pelo nome. Ô, Sebastião, tudo bom? Que bom que você deixou as crianças e tudo mais. Ou seja, não é um desconhecido, não é um pai desconhecido, concorda comigo? Então a gente fez uma ata de 1 semana, contando dia por dia como que foi, eu ia em determinados horários só também, porque eu tinha que trabalhar, né? Aliás, eu estava trabalhando, mas eu tinha que voltar para o cartório, e aí a gente participou ativamente aí dessa ata. Então existem atas em que eu vou fazer dentro do cartório, e existe ata fora do cartório, tá? Bom,
quando eu entro na questão da ata notarial, a gente tem a forma, o objeto e o meio de trabalhar ela. O objeto é a análise e percepção das coisas mesmo. O que eu estou vendo? A briga, a discussão, a mensagem, o áudio, essas discussões de grupo, grupo de condomínio. Então, é exatamente o objeto, a apresentação de documento, prints de Facebook, Instagram, né, que é a atualidade. Então, o objeto é o que a pessoa vai me apresentar. A entrega, por exemplo, de documentos, eu tive que fazer uma vez, uma que a pessoa tinha que receber uma determinada mercadoria, que essa mercadoria ela ia se perder, ela era um alimento, até as 18 horas de um dia, para essa pessoa usar esse alimento numa padaria. E ele falou, Wendel, toda vez essa empresa me atrasa e me entrega em outros dias e eu perco a mercadoria. Eles entregam e eu já até perdi ela. Eu quero fazer uma ata disso para entrar contra, porque eu já fiz um contrato com essa empresa que eu tenho 1 ano aí de trabalho dessas entregas dessa mercadoria. E aí a gente fez uma ata notarial exatamente disso. Então vejam bem que é a percepção e a captação daquele momento em que eu não posso deixar passar. Eu não posso perder aquilo, e não tem como eu levar para o judiciário. Como que eu vou levar para o juiz isso, né? Vou chamar o juiz lá e vir ver, não tem nem processo. Então, a ata notarial está aí para isso, para eu usar, a gente sempre brinca, carta na manga, para eu poder usar num processo, para eu poder comprovar algo. Então, o objeto é isso. A forma, primeiro, é um protocolo que vai no livro do cartório, e um registro, vai registrar aquilo lá no cartório. Mais para frente eu vou falar um pouquinho disso, e dentro do protocolo eu vou colocar tudo que eu vi, que eu produzi ou que o cliente me apresentou. Documentos, vídeos, fotos, áudios, tudo que tiver envolvendo aquela ata, eu vou também registrar digitalmente. Então, há 2 registros. Há o físico, no papel do cartório mesmo, que é o resumo, muitas vezes, daquilo, ou o que der para colocar foto, eu coloco foto, registro a foto, e depois os arquivos digitais, que vão fazer parte integrante dessa ata, para comprovar, muitas vezes, o que eu ali escrevi. Tá? E o meio, que é o papel, eletrônica ou mista. Antigamente, só papel. Durante um período, a gente fala em só eletrônica, mas o que a gente mais usa hoje é a mista. Eu entrego o papel registrado para o cliente, mas não só isso, o arquivo digital. Por que o arquivo digital? Porque ali está tudo que eu produzi também, que o cartório produziu. Olha para o judiciário, o juiz recebendo a ação, imaginem comigo, quando eu falo na ata que o cliente me trouxe o vídeo, é uma circunstância. Quando eu falo na ata que eu, cartório, gravei, eu, cartório, vi, eu, cartório, filmei, eu estou usando da minha fé pública, é um terceiro não interessado, né, porque eu nem sei o que está rolando ali, é o Estado falando, o Estado registrando. Percebe a diferença de documento que eu estou apresentando para o juiz? Então, a gente sempre apresenta em 2 vertentes, tá? Então, aí tem o papel, e vem um pendrive do cartório para vocês com os arquivos, tá? É exatamente isso. No meu cartório eu instalei um pendrive que vem até com a marca nossa d'água, ele é feito para colocar na carteira, você tira aqui, ó, ele vira um pendrive, e ali tem toda a documentação, até para facilitar no meio dos documentos, dos advogados, de vocês, vai sempre lembrar que está ali registrado e assinado digitalmente os documentos do cartório. Eu gosto muito dessa foto, que é uma que o colégio notarial usa, para mostrar que a ata notarial ela é de tudo que vocês imaginarem, de uma compra, de uma conversa, de uma reunião, do shopping, de um documento, de um computador, coisas até fora do mundo, em outras línguas eu posso registrar, uma música, enfim, infinitas as possibilidades de eu colocar no livro do cartório. Vocês imaginam um livro do cartório como algo de muito sério, né? Então aí mas aí você está lá folheando, tem uma venda e compra, uma doação, um testamento, uma foto pornográfica. É seriedade, porque é um documento que produziu prova, mas tem que ser registrado. Então aí eu posso registrar tudo também através da ata notarial, desde que seja seguro para vocês. Envolve assessoramento? Sim. Muito maior do que uma venda e compra. Muito maior do que outros fatos. Às vezes a gente sempre brinca que vocês, corretores, e nós, cartorários, somos psicólogos, psiquiatras, os advogados também, do cliente, né? A gente fica ali tentando resolver problemas, aquele cliente, né, que chega com uma série de circunstâncias. Aqui é pior ainda, porque aí quer mostrar foto, vídeo, você entra bem na vida íntima da pessoa. Então a gente tem que orientar, tem que ter prudência, cautela, o solicitante é amplo, ele pode querer registrar o que ele quiser, como eu disse, até um vídeo pornográfico ele pode registrar. Então a gente tem que assessorar muito bem ele, por quê? Imagina que ele está registrando um vídeo pornográfico
e que esse vídeo vai ficar registrado o resto da vida dele. Então, tudo que eu buscar no CPF dele, de cartório, vai constar isso. Então, eu sempre alerto também. Até que ponto é importante esse registro? E financeiramente falando, né? Vai te realmente salvar a sua vida no processo? Se for, beleza. Mas se não for, pensa. Pensa porque imagina que aquilo ali vai estar registrado para o resto da vida, tá? Para terceiros, o campo já é restrito, pois ele não foi o solicitante. O que eu estou querendo dizer com isso? Um solicitante me pede para fazer uma ata notarial de uma assembleia, e lá na assembleia eu registro tudo que está ocorrendo ali dentro daquele campo. Imagina, esse aqui, tudo que está ocorrendo aqui eu estou registrando. Aí eu sempre levo auxiliares, um filma, o outro grava vídeo, e vai, o outro tira foto, e cada um faz um negócio. Acontece um fato na recepção do hotel, e uma das pessoas que estão aqui me chama e falou, Wendel, aproveita e já desce lá embaixo, ó, que estão se batendo lá. Eu não posso. Eu não posso porque o requerimento para essa ata é deste momento aqui. Eu não posso abrir exceção de uma terceira pessoa, um fato diferente, um ambiente diferente para registrar. Terminei aqui, ele quer abrir um protocolo, aí é outra história. Tá? A mesma coisa eu não posso agir de ofício. Eu, Wendel, peraí, então já que você é cartorário e a gente está numa festa e acontece um BO, e você está na festa, já faz uma ata notarial. Não posso. Óbvio. Imagina, né? Não, eu ia arrumar rolo para a vida de todo mundo. Aliás, eu acho que eu nem ia ser convidado para os lugares, né? Eu acho que o pessoal ia falar, não chama o cartorário, que vai dar merda, né? Desculpa o termo, mas é basicamente isso. Então, há a imparcialidade, não há juízo de valor, e eu só posso fazer no cartório o que eu realmente for demandado. Se eu não for demandado, eu não posso fazer. E se for coisas que envolvam pessoas ligadas a mim, eu também não posso fazer. Eu preciso, dentro da minha estrutura do cartório, chamar um outro cartorário e ele participar, tá? Bom, aqui está o artigo 215 do Código Civil, isso daí é mais jurídico, depois eu posso passar para vocês, mas resumidamente, pode ter expressões em outras línguas na ata? Posso, inglês, espanhol, o que quiser. Mas o meu resumo, que vier do cartório, só em língua nacional. Eu vou explicar o porquê que entrou aquilo, porquê que sucede aquilo em língua nacional. Mas eu posso deixar com que tenha expressões estrangeiras, diferente de uma venda e compra, diferente de um inventário, de um testamento, de um divórcio, que tem que ser tudo em português, inclusive a forma de pagamento em moeda real, que é do Brasil. Ah, ele está pagando em dólar. Converte, eu ponho na minha escritura em real. Na ata notarial, posso colocar tudo, inclusive em outra língua, desde que o meu resumo fiel para explicar aquilo ali seja em língua nacional. Como eu disse, não age de ofício, eu não posso, por eu querer fazer a ata, eu não posso sozinho, eu tenho que ter um pedido, né? Um requerimento, ele pode ser pelo WhatsApp, me chamar no WhatsApp, Wendel, dada a urgência, Wendel, vai lá e faz tal coisa, depois a gente resolve isso. Então, pode ser um requerimento por e-mail, por WhatsApp, não tem problema, mas eu preciso ter esse requerimento. Se eu não tiver esse requerimento salvo no meu sistema, primeiro, que o cartório não deixa eu sair, porque é o livro original. Eu não posso protocolar, eu não posso dar abertura em recibo, selo digital e tudo que envolve nossa vida, porque é um serviço muito sério. A gente sabe claramente que a ata notarial é BO. A gente sempre brinca. É um serviço, já sabe fazendo o que é problema. Já sabe que entrar em problema é fazer a ata notarial. Tanto que os escreventes não gostam de fazer. Tem um pouco de medo, receio, porque é coisa que é problema. Mas, fazendo bem feito, é problema para quem causou, não para o cartório. Tá? Qualificação completa, isso tem que ter, normal, né? Quem está solicitando, RG, CPF, apresentar, isso aí tudo bem. Muitos advogados me questionam, corretores inclusive, Wendel, o que aconteceu é interessante para mim, porém, a mensagem de WhatsApp, por exemplo, foi no celular de um terceiro. Quem que pode ser o solicitante nesse caso? É o terceiro ou é eu que... E para mim, vocês entendem que a mensagem está interessando a mim, muito embora ela ocorreu num celular, uma fofoca, de outras pessoas. Quem que é o solicitante? É indiferente. A prova produzida, a gente é imparcial. Então você pode trazer o celular da outra pessoa e você ser o solicitante, muito embora o celular é do outro. Só que o cartório vai dizer qual que é o celular, qual que é o modelo, qual que é o e-mail, tudo bonitinho daquele celular, porque é aquele aparelho que recebeu a mensagem, vai dizer da onde veio, qual que é o número que veio no WhatsApp, ou por mensagem de texto, ou no Instagram, enfim. Então, o solicitante, em regra da ata, pode ser qualquer pessoa.
é diferente de uma venda e compra, que o vendedor tem que ser realmente, como a Bianca bem disse, quem está na matrícula. Aqui na ata já não. O solicitante pode ser qualquer pessoa. Eu tenho muitos escritórios de advocacia que os próprios advogados vêm com o celular da parte. Homem, da parte não pôde vir, também não quer vir, deixa eu já resolver isso. Eu mesmo sou o solicitante, eu assino, está aqui o celular. Faz para mim a ata dessa mensagem x, ou desse vídeo, né, ou do que apresentou. Continuando aqui. Aí é o artigo, depois vocês leem com calma. A ata notarial poderá ocorrer dentro do cartório, como eu disse, fora do cartório. Quando é fora, eu tenho que dizer o endereço que eu estou indo, o local, o horário. Pode ser fora do horário de trabalho, 8 horas da noite, como tem atas de assembleia que ocorrem só à noite, aos sábados, aos domingos, desde que requerido antecipadamente para o cartório. Tudo isso vai constando na ata. Mas tem uma observação importante que é a nossa territorialidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu só posso sair do cartório para lavrar atas notariais dentro do município de Ribeirão Preto, que é onde atua os tabeliões de notas aonde eu trabalho. Wendel, mas a ata notarial, a assembleia num condomínio em Cravinhos. Vá até o cartório, tabelião de notas em Cravinhos e contrate aquele cartório para fazer aquela ata notarial. Tá? Então, eu só posso fazer ata notarial até o limite da onde o meu cartório atua, é a territorialidade. Wendel, tem uma entrega de um caminhão, uma vez eu fiz uma, já faz quase uns 8 anos atrás. O caminhão ia sair de Ribeirão Preto com uma entrega, com uma carga, e ele ia chegar em São Paulo. Então, o que eu fiz? O meu cartório fez a ata da saída desse caminhão, horário, o que tinha dentro, o que não tinha, tudo bonitinho, quem que era o motorista, quem não era, lalala. E aí eu combinei com o cartório em São Paulo, para ele esperar esse caminhão chegar lá no endereço X e ele fazer a outra ata. Por quê? Porque eu não posso acompanhar. E, na verdade, nesse trajeto, nenhum cartório poderia até acompanhá-lo. Então, a gente fez dessa forma para dar certo e saber que aquela mercadoria intacta, do jeito que sairia daqui, chegaria lá. Então, foram 2 atas notariais. Tá? Aí tem a história do drone. Pode fazer ata notarial que envolva vídeos com esse drone, mesmo que pegou outras áreas? Pode, porque o drone é diferente do cartório sair e ir até o local. O drone, vocês estão me apresentando o vídeo. Então, eu vou registrar o vídeo que vocês me apresentaram. Não foi nada que o cartório produziu. Tá? Então, olha a diferença. Inclusive, para o judiciário, é muito grande essa diferença. Uma coisa é, o cartório fez esse vídeo, então ele é responsável pela execução da ata e por aquele vídeo. Outra coisa é, foi me apresentado um documento, então o cartório é só responsável pela descrição da ata e o registro daquele documento, mas não pela formalização desse documento que foi apresentado. Tá? Então, a maior prova que a gente sai do cartório é essa. Para vocês virem que a gente não fica só na mesa lá do cartório. A gente sai, se suja, chega com o sapato cheio de terra às vezes. Essa ata eu estava fazendo o quê? Aqui em Ribeirão acontece muito, é um município urbano, basicamente, e todas as áreas rurais que estão encostando na cidade, automaticamente a prefeitura vira e começa a cobrar IPTU, do dia para a noite. Vem lá, 200 mil de IPTU de uma área grande rural. Aí o que eu tenho que fazer para o pessoal que tem área rural? A gente vai até lá, constatar que é uma área rural, que tem plantação, que tem lá, sei lá o quê, gado, enfim. Eu tenho que fazer essa ata para ele protocolar na prefeitura e a prefeitura voltar a essa área a ser rural e recolher ITR. Então, veja bem o nosso trabalho, o reflexo que tem em vários campos. Tá? O texto é sempre imparcial, como eu disse, eu não posso emitir a minha opinião ou a minha conclusão. Então, um exemplo, no final de tudo, houve o crime. Não, não é dessa forma. Eu só vou dizer o que eu vi e o que eu presenciei. Eu não posso concluir dando a minha opinião. O texto tem que ser claro de imediata conclusão. Mas o porquê que eu estou falando disso? Eu tenho que colocar o máximo de informação que interessa para o judiciário, o máximo de coisas que atinge o objetivo, com o mínimo de palavras, porque a ata notarial é o único serviço que é cobrado por folha. É caríssimo, não é barato. Por que o Estado fez isso? Porque senão todo mundo ia querer registrar tudo. É uma briguinha no WhatsApp, vamos registrar. Vamos registrar, não tem nada a fazer, vamos lá no cartório, vamos registrar. E não é assim, o Estado ele quer um foco, um resumo e decidir registrar só o que realmente interessa para vocês demandarem uma ação. Tá? E aí é sofrimento para nós. Por quê? É um serviço caro, como eu disse, não é barato, mas não só isso, você conseguir resumir, expressar aquilo que o cliente precisa para o processo é extremamente difícil e delicado.
E aí eu tenho que ter um texto coerente, um encadeamento de ações, da onde eu fui, para onde eu saí, o horário, local, quem chegou, quem estava junto, as pessoas que comandaram, quem andaram comigo ou não para acontecer aquilo, enfim. Essa ata notarial é tão diferente que, diferente de uma venda e compra, que todo mundo tem que assinar, na verdade, vendedor, comprador, todo mundo tem que assinar, na verdade. Tem que chamar, às vezes é difícil, gente que não quer, aquela ex ou o ex-marido, não querem assinar, vai atrás lá, o corretor, cartorário, achar esse pessoal para eles assinar. É isso aí que é uma venda e compra, um inventário. Na ata, não. Vamos supor que a ata fique pronta e o cliente se negue a assinar, porque aquela ata ofende até ele. Ele mesmo acabou, no final das contas, sendo uma pessoa afetada pela ata. É o único serviço que o cartório pode encerrar, assinar, sem assinatura das partes. É o único serviço que paga-se antes, por causa disso. Porque feito a ata, não quer minha assinatura, não tem problema não. Minha assinatura já está tudo certo, eu não preciso ligar para ninguém, não preciso chamar ninguém, não preciso discutir mais nada. Que aí é a fé pública, é aquele assunto que a gente falou lá no começo, é tido como verdade. Wendel, mas então está se achando, né? Porque você assinou lá, está resolvido, né? Não é bem assim, por isso que a gente filma, por isso que a gente tira foto, por isso que a gente printa também, para nossa segurança, para eu provar que o que eu assinei é verídico, vai que eu tenho alguma fiscalização. Mas é um documento totalmente diferente do outro, ele sai do ordenamento jurídico tão fora que eu posso encerrar sem assinatura. Assim como eu também posso encerrar colocando outras pessoas. Já aconteceu comigo de eu ter requerimento de atas de pessoas que moram fora e falou para mim, Wendel, eu moro aqui em Campinas, mas eu preciso fazer uma ata notarial de um imóvel meu que está sendo alugado e vai ser entregue o imóvel para a pessoa que locou. E eu quero que você faça uma ata, é um imóvel muito caro, mas eu preciso que você faça uma ata notarial de como ele está hoje, para na futura entrega desse imóvel, quando eu devolver, acabar a locação, eu reconhecer esse imóvel e não ter discussão. Não, tudo bem. E ele longe, né? Então ele não iria assinar, eu já sabia que era uma ata que eu iria assinar sozinho. Pedi para ele fazer um requerimento via e-mail, mandar os documentos, o pagamento, certo? Fui lá, fiz tudo. Só que o que acontece? Como teve uma pessoa que me acompanhou durante todo o imóvel e tudo mais, aí eu pedi para ela, você não pode me assinar a ata junto comigo? Porque eu estou sozinho, o cliente é de fora, é melhor que você assine, você está vendo tudo que eu estou fazendo aqui. E o cliente vai até o cartório e finaliza. Então a gente pode, inclusive, chamar pessoas para essa ata. Às vezes tem pessoas que, além de trazer um documento, elas trazem testemunhas. A gente coloca na ata, peritos, a gente pode colocar na ata. Então, quero que vocês entendam que o campo de trabalho é amplo. É amplo. Vocês podem pegar os porteiros das vendas que vocês fizeram e não receberam comissão e levar como testemunha. Vocês podem pegar o WhatsApp dos clientes. Uma coisa que tem acontecido muito, e vira e mexe eu pego, um corretor produziu fotos e vídeos de um determinado imóvel. Publicou. Publicou dia 7 de janeiro, um exemplo. Dia 10 de março, um outro corretor copiou as fotos desse, o vídeo e tudo mais, e foi lá e publicou. Quem que fez a venda? O segundo, que copiou tudo. O primeiro descobriu e viu que o material era o mesmo. Foi lá no cartório. Wendel, o que eu faço? O advogado falou que eu precisaria fazer um documento aqui com vocês para eu provar isso daí. Então é uma ata notarial. Nós vamos fazer o acesso de quem publicou antes, lá a data no Instagram, de quando publicou, printar, registrar, o acesso do segundo, pegar a escritura, pegar tudo. Por quê? Porque ele não quer receber a comissão. Mas e os direitos autorais dele daquela produção, que o cara trabalhou, foi lá, tirou foto, sol, chuva, gastou, às vezes, muitas vezes com equipamentos para ter uma imagem perfeita, uma foto perfeita. Então são tudo coisas do mundo imobiliário que estão totalmente ligadas a vocês. Aí tem a fundamentação legal, depois vocês pegam à vontade. E aí é exatamente isso para vocês visualizarem. Na escritura do cartório, eu posso colocar as fotos lá. Então, está lá no livro mesmo, a foto de um tapa no rosto, a foto de uma criança que levou um soco, ou o print de WhatsApp, está tudo registrado no livro do cartório. É exatamente assim. As pessoas ficam intrigadas. Mas você vai pôr isso no livro do cartório, o livro é tão bonito, né? As escrituras lá, encadernadas, tal. E é dessa forma mesmo, é uma escritura, ela não deixa de ser. O problema é que a forma como que é feita a escritura é diferente das demais. Eu já usei ata notarial numa venda e compra, eu acho que quem fez os treinamentos comigo já deve ter ouvido eu contar essa história, porque
é verídica, a gente tem lá no cartório registrado. A gente fez uma venda e compra em que é de um imóvel determinado aqui em Ribeirão, que uma parede desse imóvel tem fios de ouro. Na execução dela tem fios de ouro. E não dá para arrancar aquilo ali. É da casa, é do imóvel, não tem o que fazer. E o preço do imóvel, inclusive, tem a ver essa bendita parede. Bom, vamos lá. O comprador estava super inseguro, imóvel super caro, ele estava super inseguro de que, mesmo ele pagando, na entrega desse imóvel, essa parede não estaria em perfeitas condições, ou que esse ouro não seria arrancado, ou que haveria algum raspão, alguma coisa. E aí, na reunião, todo mundo, né, com medo daquela insegurança toda, a minha sugestão foi exatamente essa. Além da venda e compra, a gente faz em ato contínuo e dentro da venda e compra, a ata notarial e eu, cartório, vou lá no imóvel, eu faço as fotos da parede, eu faço o vídeo e coloco tudo na escritura da venda e compra. Ou seja, o comprador está garantido da exatidão com que tem que ser entregue a bendita parede com fio de ouro. A venda fechou, deu certo, foi tudo bem. Eu não sabia se o vendedor ia agir de má fé ou não, mas pelo menos o comprador estava seguro de que teria que ser entregue com aquela perfeição que o cartório, terceiro, de boa fé, que não tem nada a ver com o negócio, foi lá e constatou. Então veja bem para vocês assimilando as probabilidades de coisas que podem acontecer no mercado e vocês de alto padrão podem associar e trazer isso para os clientes de vocês como segurança jurídica, inclusive. Nas atas podem comparecer, como eu disse, peritos, laudos, eles podem assinar junto comigo ou não, ou só apresentar o laudo, só apresentar o perito. Eu devo distinguir o que foi do perito, o que foi meu, o que foi das partes, o que o perito produziu, está aqui, o que ele apresentou, o que o cartório fez e o que a parte efetivamente apresentou. Tem que separar muito bem isso para o judiciário, porque senão, dependendo da ata, eu já li algumas nesse sentido, parece que o cartório fez tudo. E na verdade não, tem coisa que não é do cartório, foi a parte que trouxe, foi o perito que apresentou, que são coisas distintas, né? E, mais para reforçar, mas tem páginas de internet, degravações, imagens pornográficas, Facebook, e-mail, enfim, é infinito o que a gente pode constatar e registrar. Atas para o meio digital, que é que a gente já falando de mundo, de futuro e de tudo digital, o procedimento das atas notárias possui grande técnica, com fundamentação legal e fé pública, que eu acabei de falar agora. Podemos utilizar as atas, inclusive, para comprovações de fatos ou atos digitais, como coações, assédios. Eu tive um corretor, a gente não pode citar nome e tudo mais, mas eu tive um corretor que uma moça falou claramente no WhatsApp, eu só fecho o negócio se acontecer tal coisa, ameaçando. Então, assim, ele não fechou o negócio, mas ele se sentiu lesado de uma tal forma que no final das contas, a indenização do juiz, o valor, a gente fez as contas, e era o valor de uma comissão que ele deveria ter recebido. Então, olha só a situação que chega. E vocês na rua, mundo afora, aí devem receber N coisas de assédio, foto, tenho certeza que recebem. Mas, de repente, vocês não vão fazer ata de tudo, mas se alguma coisa chegar a atrapalhar a vida de vocês, o início está aqui. Que aí depois isso com os advogados, com os escritórios especialistas, vão entrar com as ações, demandar os documentos necessários e fazer o que for preciso. Mas a maior das provas talvez vai sair daqui, além de outras que os advogados vão ajudá-los, vocês. Mas uma das maiores será aqui. Brigas, discussões, conversas em WhatsApp, grupo de WhatsApp, então vira e mexe a gente faz ata. Grupo de WhatsApp, né? Vocês já sabem tudo que rola, né? Então, os imóveis, a situação imobiliária, contratos também, as cláusulas do contrato de acordo com a realidade do fato lá, imóveis que está no contrato que era para entregar com ar-condicionado, chega lá, está os buracos. Era para entregar com lustre, a pessoa arrancou todos os lustres. Então, atas notariais para tudo isso. Tá? E a ata notarial ela é tão importante para comprovar fatos que ela se estende até para uso capião. A gente pode usar o mesmo documento para comprovar a posse dessas pessoas num determinado imóvel, pelo período de tempo enorme, e virar uma uso capião. Olha a importância desse documento, né? Bom, deixa eu ver se eu já não falei demais. Acesso, acho que eu falei que promessas, né? Grupos, e-mails e tal. Acessos a programas. Isso é interessante, a gente faz muita ata. Nas grandes empresas, vocês sabem, a senha minha do cartório, ela dá um determinado acesso no programa do cartório. A senha de um outro funcionário é um outro tipo de acesso.
Vamos supor que houve aí uma questão de quebra desses acessos e por algum motivo ocasionou um prejuízo para essa empresa. A gente faz muita ata nesse sentido, para mostrar, olha, o acesso daquele funcionário, pode ver, ele só era até aqui no programa nosso. Ele só podia, por exemplo, emitir notas até R$1 milhão. E ele emitiu uma série de notas falsas de 2 e 3 milhões. Então, atas nesse sentido para o pessoal levar para o judiciário. Mas como você ia provar isso para o juiz? Levar o juiz, levar o notebook para o juiz? Olha, está aqui, ó, entra comigo no programa, vem ver. O juiz não vai fazer isso.